Olá, pessoal, boa noite. Seja novamente bem-vindo a mais uma aula do professor Alan. Hoje nós estamos aí com curso técnico em automação industrial com implementação de equipamentos e dispositivos. Hoje o professor Alan vai estar acompanhando o desenvolvimento das atividades dos alunos, explicando as situações de aprendizagem e passando parte do conteúdo para vocês. Qualquer dúvida, mande a sua mensagem na plataforma ou então mande a sua mensagem no WhatsApp do professor Alan, certinho? Então, já dando continuidade aqui às atividades, nós temos aqui, ó, os fóruns, né? Esse aqui é muito legal, porque nós temos os fóruns, fórum 1, 2, 3, 4, né? Certo? E quando você estiver lá na aula presencial, o professor Alan indica que você tire algumas fotos, né? Se tiver alguma atividade que você tem que postar aqui, só colocar a fotinha, certo? Beleza? E aqui nós temos aqui, ó, situação de aprendizagem 1 aqui, instalar equipamentos e dispositivos, né? E aí, nessa parte, você vai lá no momento presencial, tira sua fotinha e tá colocando aí no site para o professor Alan. Então, professor Alan, explicando aqui um passo a passo para vocês. O fórum 1 aqui, certo? Descer aqui, ó, para vocês. Nós temos aqui, ó, o fórum 1 é sobre aí plano de instalação de equipamentos e dispositivos industriais, onde nós temos uma planta aqui de instrumentação e controle para automação industrial com instrumentação e controle com diversos equipamentos aí que a gente utiliza aí na parte fabril, ok? Então temos vários processos de fabricação que trabalhamos aí com a entrada do produto até a saída do produto final, que é a saída do processo final, certo? E aí temos diversos instrumentos, sinais diferentes, válvulas e diversos equipamentos. Para isso, né, a instrumentação está presente em todo tipo de indústria, petróleo, gás, alimentação, petroquímica, papel, celulose, automobilística e outras. Em todos esses processos, temos que controlar de maneira adequada variáveis como pressão, vazão, temperatura, pH, umidade, entre outros. O controle manual desses processos seria muito difícil. Situação proposta, discuta com seus colegas, né? Troque ideias com seus colegas sobre o assunto, né? Certo? E falar sobre as entradas e saídas. A entrada e saída está escrito IO. Nós chamamos em inglês como I/O. Por quê? Porque I significa input, que se você puxar aí na tradução é entrada. E o O é de output, que é saída. Então a gente, em vez de ficar escrevendo input, output, a gente coloca I/O, que fica I/O. E aí nós temos aí digitais e analógicos, né? Onde o sinal digital, praticamente explicando para vocês, nós temos uma variação aqui de linguagem computacional que a gente fala que é 0 e 1. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem aqui, ó, tá desligado é 0. Tá ligado é 1. Desligado é 0. Tá ligado é 1. E assim sucessivamente, tá vendo aqui, ó? Aí, isso aqui é a nossa digital, que é uma linguagem computacional que a gente utiliza. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, 0, 1, 0, 1, 0 e 1. Ok? Isso aqui é uma linguagem o quê? Digital, certo? E analógico, professor? Analógico é o seguinte, vamos dizer que você tem um ventilador aí na sua casa. Aí você tem 0, que seria o desligado, né? E tem o 100%. Então, o seu ventilador, você pode deixar 100% da velocidade, ou você fala assim, não, eu quero 50% da velocidade. Aí você deixa lá, por exemplo, na posição 2, na posição 3, certo? Beleza? Então, isso aqui é um analógico, ok? Que tem uma variação do sinal. Beleza?
digital e analógico. Faça uma pesquisa aí, onde nós temos esses dois tipos de sinais aí, certo? Deixa sua opinião aí, ok? E também você faz essa pesquisa na internet e pode também, no capítulo 3 do nosso livro digital, que é a apostila, né? Você pode estar pesquisando sobre o assunto. Na nossa aula de hoje, o professor Alan vai estar passando sobre toda essa simbologia aqui para vocês, que tem vários alunos que estão com dúvidas. Certinho? Então, dito isso, vamos para o Fórum 2. No Fórum 2, nós temos aqui a montagem de equipamentos e dispositivos. Então, temos vários processos de fabricação, como foi dito antigamente, né, no início aqui, como processo de fabricação de bebidas, suco de laranja, biscoito, né? Processo de fabricação de lã de aço, palha de aço, sandália, garrafa, e assim sucessivamente, ok? E aí, nessa parte de montagem de equipamentos, o Carlos, que é um técnico em automação industrial, de uma empresa alimentícia, recebeu uma ordem de serviço, que a gente chama de OS, tá? Para instalar um termopar, geralmente a gente trabalha com termopar PTC, tá? E aí, em uma máquina de linha de maionese, e foi ao almoxarifado da empresa para pegar o sensor. Chegando ao almoxarifado, foi constatado pela ordem de serviço que não estava relacionado no local lá do sensor, certinho? Que deve ficar o sensor. O caso informou que seria possível instalar o sensor, pois, né, não seria possível instalar o sensor, pois esse deve estar em contato com o fundo aí do bolso aí para ter uma maior eficiência na leitura de temperatura. Faça uma pesquisa sobre esse assunto e justifique a afirmação de Carlos. Certinho? Faça uma pesquisa então na internet sobre esse sensor aí, né? Ok, certo? E coloque também, discuta aí várias ideias com seus colegas, né? E deixe sua opinião aqui para o professor Alan fazer a correção. Certinho? Lembrando que todos os fóruns valem nota, tá bom, pessoal? E essa atividade praticamente é só fórum. Nosso próximo fórum que nós temos aqui, ó, é sobre calibração de instrumentos e equipamentos, certo? Calibração de instrumentos e equipamentos, certo? Nenhum instrumento mede o valor verdadeiro de uma variável, isso devido à incerteza de medição. Assim, quanto menor a incerteza, melhor a qualidade do instrumento, né? Pense em um equipamento que utiliza-se dia a dia e fale sobre a incerteza na medição desse equipamento, como também nos riscos que essa incerteza pode gerar. Aí, calibração de instrumentos e equipamentos, você imagina o seguinte, falando para vocês na prática, aqui, ó, nosso colega já mandou aqui, eu já fiz a avaliação. Você imagina o seguinte, que nós temos diversos equipamentos na automação industrial que precisam de uma calibração, certo? Então, esses equipamentos, geralmente, de ano em ano, de dois anos, de 5 em 5 anos, a gente tem que chamar uma prestador de serviço que dificilmente na unidade nós temos aí instrumentos para fazer a calibração do instrumento. Aí a gente chama essa prestadora de serviço, pega, por exemplo, uma válvula controlador de pressão, válvula controlador de vazão, certo? Sensores, né? Que precisa dessa calibração. Mandamos para esse pessoal, ou às vezes ele vem na fábrica mesmo, a gente retira, eles levam, né? Eles levam, fazem a calibração, fica lá registrado de acordo com o IMET e tudo mais, tal, até a próxima data de calibração do instrumento. Porque se esse instrumento não for feita a calibração, ele pode dar uma leitura errada. Essa leitura errada atrapalha o processo de fabricação. Entenderam? Dito isso, vamos para o próximo fórum. É o Fórum 4.
que é sobre startup de uma planta de automação. Que nós temos aqui essa planta, tá vendo aqui, ó, certo? E aí nós temos a parte da instalação dessa planta fabril aí, né? Certo? E você tem que deixar a sua opinião. Vamos assistir aí a planta, o funcionamento dela. Aí mostra a fábrica todinha. Você imagina que a fábrica tá parada, certo? E aí você acompanha o pessoal que vai ligar diversas máquinas e equipamentos. Você tem que startar lá o processo de fabricação, certinho? Acompanhar um processo de fabricação, que depois vai passar para o outro, que depois vai passar para o outro, e assim sucessivamente. Diversas plantas de automação, quando vai iniciar, precisa de profissionais capacitados para estar acompanhando o processo de fabricação do produto específico, que no caso são vocês, né? Certo? E aí você vai assistir o vídeo e esse vídeo aqui você deixa aí a sua opinião, certinho? E aí o professor Alan vai avaliar você aqui, ó. Eu vou passar para vocês aqui o vídeo, certo? E depois eu vou entrar aqui com a mega aula que eu preparei para vocês, tá bom?
Eu passei para vocês o nosso startup aí da Planta Fabril, né? Aí, beleza. Então, passei aí o nosso Fórum 4, que é sobre startup de equipamento dispositivo para você deixar a sua opinião. Assistindo o vídeo, faça uma síntese dos pontos críticos e das variáveis a serem observadas no processo do startup da planta. Ok? E aí, o professor Alan vai estar avaliando vocês. Bem, pessoal, aqui neste caso, nós temos aqui, ó, implementação de equipamentos e dispositivos. A instrumentação industrial é fundamental para o controle de processos industriais, proporcionando dados precisos e confiáveis sobre variáveis críticas como temperatura, pressão, vazão, nível e outros. Tipos de equipamentos e dispositivos que a gente utiliza: sensores, transmissores, controladores, atuadores, transdutores e vários tipos de instrumentos aí, ok? Nós temos sensor indutivo, foto, sensor de peso, sensor de raio-x, transmissor indicador de pressão, transmissor indicador de vazão, transmissor indicador de temperatura, controlador indicador de temperatura, controlador indicador de vazão. Atuadores, nós temos, por exemplo, cilindros que avançam e recuam de cilindro na parte horizontal e temos também rotativo, né? Que são, né, cilindros aí que atuam em diversos processos fabris que nós temos, ok? Simbologia e instrumentação, que é uma parte que os alunos têm dúvida. Simbologia de instrumentos, fundamental para a correta apresentação dos documentos aí na nossa área. Instrumentação, automação, implementação de equipamentos dispositivos. Aí nós temos ISA e a BNT. A BNT é a Associação Brasileira de Norma Técnica, né, que a gente utiliza bastante. E temos aí, né, a ISA, que é uma norma internacional que a gente utiliza, ok? E aí temos aqui, ó, a primeira letra é a variável do processo que a gente fala, pessoal. Por exemplo, aqui, ó, pressão e T de transmissor. Transmissor de pressão. Transmissor de vazão. Indicador de pressão, indicador de temperatura, indicador de nível, indicador de velocidade, indicador de radioatividade, ok? Aí nós temos aqui, ó, a associação desses itens, por exemplo, como controlador. Aí temos controlador indicador de pressão, controlador indicador de temperatura, controlador indicador de nível, controlador indicador de vazão, controlador indicador de potência. Certo? Beleza? E aí nós temos para a parte de, nós temos instrumentos de medição, temos os controladores, né? Temos transdutores, tem a válvula controlador de pressão, válvula controlador de vazão, certo? E temos também, certo, os alarmes. Porque você pensa, uma caldeira lá, se aumentar demais a temperatura e a pressão, antes de estourar, tem que ativar o alarme, né? Para o pessoal sair correndo, né? Ou fazer a atuação lá da válvula de segurança. Ok? Então, temos tanto para a parte de temperatura, parte de vazão, parte de pressão. Tem que ter esse alarme para indicar que a pressão está muito alta, que a pressão está muito baixa, que o nível está muito alto, que o nível está muito baixo. E aí nós temos aqui, ó, alarme de nível alto, alarme de temperatura alta, alarme aí de baixa velocidade, que é LAW, né? LAW é baixo, tá? E aí nós temos aqui alarme de peso, beleza? E aí nós temos diversas abreviações aí para diversos, a gente fala diferentes, né, tipos de alimentação.
A S você vai ver que é suprimento de ar. Geralmente a gente tem um símbolo também, tá, gente? Mas na hora que você vê lá, a pessoa tem escrito AS, AS suprimento de ar, que é o que a gente trabalha com ar comprimido. Geralmente as fábricas, a fábrica lá onde eu trabalhava, as máquinas de equipamentos trabalham com 6 bar, certo? E aí, ES, a gente fala que já é a nossa área elétrica, certo? Suprimento elétrico. GS, suprimento de gás. HS, suprimento hidráulico de água, né? Líquido, óleo. NS, suprimento de nitrogênio, geralmente nitrogênio líquido. Nós temos aqui, ó, suprimento elétrico, de gás, suprimento hidráulico, suprimento de nitrogênio, suprimento de vapor, bastante utilizado em indústria para temperatura, suprimento de água, né? Certo? E aí nós temos simbologia dos instrumentos e equipamentos. Nós temos, por exemplo, aqui, ó, sala de controle central, local auxiliar e no campo. Por quê? Porque nós temos instrumentos que ficam nos painéis, principalmente digitais, e temos que fica no campo lá. Um válvula controlador de pressão, válvula controle de vazão, sensores indutivo, capacitivo, foto, de peso e assim sucessivamente. Então nós temos aí, ó, equipamento, instrumento discreto, equipamento compartilhado com instrumento pelo software, né? Lógica compartilhada e controle lógico programável, que é o CLP que nós falamos, tá? Certo? E aí a nossa identificação aqui, ó, a primeira letra aqui, ó. Então coloca aí, ó. Já vai gravando. P de pressão, T de temperatura, F de vazão, L de nível. Letra seguinte representa a função I, indicador, R, registrador, C, controlador, T, transmissor, V de válvula, S de interruptor, que é switch, que a gente fala, né? A de alarme. Aí alarme a gente tem alto e baixo, tá, pessoal? Beleza? Vou falar de novo para você não esquecer. P, pressão. T, temperatura. F, vazão. L de nível. I de indicador. R de registrador. C de controlador. T de transmissor, V de válvula, S de interruptor, A de alarme, alto ou baixo. E aí, nas plantas de automação industrial, isso aqui direto cai em prova quando vai contratar um técnico de automação, tá? Ah, que sinal é esse? Sinal chama-se tubo capilar. Que sinal é esse? Sinal elétrico. Que sinal é esse? Aí você fala que é sonoro ou eletromagnético ou radioativo. Que sinal é esse aqui, ó? Parecendo um fio neutro aqui de cabeça para baixo. É hidráulico. Que sinal é esse? Esse aqui é o pneumático. Esse daqui, processo, que é o processo de fabricação. E esse de bolinha? Software ou link de dados, certo? E aí nós temos aqui, ó, a simbologia das válvulas. Então, a válvula de atuador pneumático, tá? Esse aqui é com diafragma. Esse aqui é com atuador elétrico, que a gente fala. Esse aqui é atuador hidráulico. Esse aqui é a válvula normal. E esse aqui é a válvula que a gente, quando é assim, ó, tá vendo aqui, ó? A gente fala que é auto-operada, tá? E aí nós temos os medidores. Tem o medidor, né, de vazão aqui, tá? O indicador de vazão, tá vendo? Esse aqui a gente chama aqui que é o rotâmetro, certo? O rotâmetro ele é interessante porque é o seguinte, você imagina que nas fábricas, principalmente de alimentos, bebidas, leite, né, refrigerante, suco. Imagina que os tanques têm que ser de aço inox, que é para matar bactéria e matar micro-organismos. Nesse caso, o inox não dá para você enxergar lá dentro. Aí o que, que a gente faz? A gente coloca um rotâmetro, que ele é uma indicação, o líquido que está lá dentro, ele está aqui embaixo, aqui do lado de fora, sabe? É transparente. Depois eu vou estar visitando umas fábricas e outra escola aí, e vou colocar aqui alguns instrumentos para você. Aí se rotando, vai enchendo lá dentro do tanque e enche a parte de fora também,
Conforme vai subindo lá dentro, vai subindo aquilo lá de fora. Aí você vai vendo, certo? E aí nós temos indicador de vazão, que é o indicador de vazão, F é vazão, registrador de vazão, certo? E aí temos aqui, ó, registrador de vazão, transmissor de vazão, registrador de vazão, registrador de pressão, transmissor de temperatura, controlador, registrador de vazão. Tá vendo como você vai pegando? Válvula, controlador de vazão, certo? Que sinal é esse aqui mesmo? Aí você fala, professor, eu esqueci. Aí você volta lá, ó. Opa, tá aqui, ó. Sinal pneumático, certo? Então nós temos aqui, ó, o nosso sinal pneumático. Tá vendo aqui, ó? Aí cai na prova lá, ó. Você está sendo contratado por uma grande empresa aí, certo? Aí fala, ó, identifica aí para mim o que é esse aqui. Aí, ó, isso aqui é indicador de pressão. Tá aqui na linha dele aqui, que é 101, com o endereço dele. Esse aqui é um registrador de pressão, que é o endereço dele. Esse aqui é uma válvula controlador de pressão, que é o sinal pneumático. Esse aqui é um tanque de aço inox. Esse aqui é alarme alto de pressão, certo? Né? Aqui é montado no local, tá? E aí, esse aqui é uma válvula reguladora de pressão alto, tá vendo aqui, ó? Certo? Válvula controlador de pressão. Controle de pressão, né? Que é o controlador de pressão, que a gente chama, né? Válvula controlador de pressão. Esse aqui é o endereço dele. Aqui nós temos controlador, registrador, DIP. Tanto aqui é o instrumento combinado, registrador e controle de nível. Com andada da válvula de controle, com transmissão pneumática, aparelho de transmissão pneumática, certo? Instrumento no painel com transmissor. Indicador de temperatura, né? Indicador de temperatura, endereço 201. Ah, tá aqui, ó. Indicador de temperatura, indicador de temperatura, indicador de temperatura, registrador de temperatura, que é indicador de temperatura, que é registrador de temperatura. E o sinal elétrico, né? Aí temos o controlador, indicador de temperatura, válvula controlador de temperatura, válvula controlador de temperatura, sinal pneumático. Olha lá que sinal é esse, deixar vocês pesquisar, certinho. Controlador de registrador de temperatura, registrador de temperatura, válvula controlador de temperatura, certo? Registrador, controlador de nível, aqui é um transmissor, controlador de nível, válvula controlador de nível, transmissor de nível, né? Aqui é os alarmes alto e baixo, certo? É porque é lá, né, você tem que é alarme que é baixo e alto, né? Aí aqui, ó, aí coloquei os nomes para vocês. Válvula com atuador pneumático, sinal pneumático, controlador indicador de temperatura, né? O endereço é 101, transmissor de temperatura. E aqui a gente fala que é tubo capilar, tá bom? Certo? Para quem esqueceu, né, que eu falei lá atrás, então aqui é pneumático e aqui é tubo capilar. E aí temos indicador aqui, ó, manômetro digital. Tem a parte do registrador, que você pensa que o registrador ele faz o quê? Ele vai registrar todos os dados aí com data, horário, dia. E quando você quiser acessar esses dados, tá tudo lá, né? Programado para você. A unidade de alarme, né? Tem alarme alto, alarme baixo. Termômetro de tubo capilar.
válvula de controle, geralmente isso aqui é porque eu coloquei preto e branco, mas ela é toda azul, tá, pessoal? Transmissor de pressão, tem transmissor de pressão diferencial, transmissor de vazão, controlador. Aí tá aqui, ó, indicador, integrador, registrador, controlador. Esse controlador a gente chama de CLP ou PLC, que é o controlador lógico programável, que você tem um software e tem um hardware, que é esse daqui, aí você faz a programação no software, depois faz o download, passa o programa para o seu CLP, executa essa programação para rodar em sua planta de instrumentação e controle. E aí nós temos aqui o conversor, que vai fazer uma conversão do sinal. E aqui nós temos aqui o produto passando aqui, esse aqui é o atuador, esse aqui é o transmissor, detecta aqui o produto aqui, a gente fala que é transmissor e também ele é transdutor, que ele vai pegar esse sinal e transformar em outro tipo de variável para fazer a medição, né? E elemento final de controle. Pessoal, mas tem como fazer isso? Você pegar uma variável e mudar para outra variável? Tem, que por exemplo, nós temos aqui, ó, lá que tem lá no início, que fala você falar sobre o sensor de temperatura, por exemplo, nós temos um termopar. Termopar, você pensa aqui que eu pego aqui, ó, um material chamado de prata, aí eu faço uma solda aqui e pego outro material chamado de platina, certo? Prata e platina. Aí emendei aqui, certo? Os dois aqui, ó. Como os materiais são diferentes, a gente já tem o que nós chamamos de DDP. O que é DDP? DDP é diferente potencial. Aí essa diferença potencial, por exemplo, vamos dizer que um é mais e outro é menos. Quanto maior a temperatura que você aplica aqui, ó, o que acontece? Maior vai ser essa diferença de potencial. E aí, de acordo com essa diferença de potencial, a gente fala, ó, a temperatura está maior ou a temperatura está menor. Entendeu? Isso aqui a gente chama de transdutor. Vai pegar a temperatura e vai transformar para... Aqui, ó, vai pegar a temperatura e vai transformar para tensão elétrica. Certinho? Bastante utilizado no processo de fabricação na parte de automação industrial. Então, se você é técnico de automação, pode saber que um dia você vai ouvir falar sobre o PT100, certo? Sobre as termorresistências, sobre sensor indutivo, capacitivo, foto, sensor de raio-x, CLP, registrador, conversor, inversor de frequência, válvula controlador indicador de pressão, vazão, rotâmetro, esse equipamento. E aí eu coloquei uma montagem aqui de uma malha. Nós temos 7 pontos. O que é o 7 pontos? 7 pontos é o valor que você quer alcançar, certo? Vamos dizer que é uma temperatura de 130 graus, 150 graus. Aí nós temos um erro, né? Para mais ou para menos. Temos o controlador. Tem a ação do controle, o elemento final do controle. Tem a válvula, a variável manipulada, vamos dizer que é a temperatura, né? É o processo de fabricação. Temos aqui um medidor da temperatura, que é para observar essa variável sua, né? E aqui você tem a variável controlada final. Certinho? Então vamos dizer que a temperatura. Então a temperatura tem que ser 150 graus. Esse aqui é o controlador indicador de temperatura. Esse aqui é o medidor, né? Está indicando lá, por exemplo, né? Vamos dizer que é para uma câmara fria. Aí você está lá com menos 18 graus, certo? Aí esse aqui é um elemento de controle que vai controlar a temperatura para mais e para menos. A variável manipulada nossa é a temperatura. Esse aqui é o processo de fabricação, que é lá os produtos que estão lá dentro, lá, né? E aí está aqui a nossa variável controlada final, aqui, que é a nossa temperatura. E aí, variáveis de processo, aí a gente fala aqui que é qualquer propriedade variáveis de um processo que dividem em variáveis controladas, variáveis observadas e variáveis manipuladas, ok? Né? Instrumento. Instrumento, tem vários dispositivos aí de instrumento que a gente utiliza.
Por exemplo, a gente utiliza bastante instrumento de medida aí, né? Alicate amperímetro, multímetro, voltímetro, certo? Malha. Nós temos combinação de malha tanto aberta como malha fechada, tá? Combinação de dois ou mais instrumentos ou funções de controle que a gente interliga para montar a nossa malha, ok? Que no caso é para controlar a variável manipulada, tá? Montagem de painel. Então você imagina aqui que eu tenho uma tubulação que está passando água, está passando vazão da água, você tem que controlar a vazão dessa água. Não, você tem óleo, você tem suco, você tem chocolate, dependendo do produto que está passando aqui dentro. E aí você tem os endereços, tá vendo? E aí você tem a montagem do painel, né? Certo? E aí você pega esse valor aqui e verifica lá no painel. E aí nós temos a montagem no campo. Nós temos aqui os endereços, tá vendo? E aí é montado direto no campo. E aí o pessoal lá, né? Verificando os equipamentos montados no campo. Então você pensa o seguinte, vai lá na planta lá, ó, que tá dando lá que a válvula tá indicando que tá aberta, mas para mim aqui tá fechado no meu supervisório. Então você verifica lá o que está acontecendo. Ó, o sensor de temperatura não está indicando corretamente, pode ser que é o sensor. E aí o profissional vai lá para fazer essa verificação. Geralmente tem um rádio, né? Aí esse rádio que apenas escuta. Aí vai, verifica aí para mim aí o sensor de temperatura. E aí na parte de seleção e equipamentos, né? Especificação de equipamentos, que é explicando aí as atividades. Nós temos requisitos do processo, especificações técnicas do produto, custo e viabilidade. A escolha dos equipamentos, pessoal, ela deve considerar aí condições operacionais do processo, incluindo aí temperatura, vazão, né? Especificação técnica incluir a especificação técnica do seu equipamento e custo e viabilidade. Realmente temos que utilizar essa máquina e equipamento, certo? Não poderia ser outro, com uma viabilidade econômica melhor? Instalação de máquinas e equipamentos industriais. Como otimizar? Não inicie nenhuma operação sem o projeto industrial. Então, você imagina você fazer uma montagem dessa aqui sem o projeto. Caso você faça alguma modificação, você tem que fazer o quê? Tem que fazer alteração no processo, certo? No projeto, para se futuras pessoas, ou se você sair da empresa, a pessoa for lá dar manutenção, ele sabe por onde que vai. Não faço planejamento de cada processo de instalação de máquinas e equipamentos industriais. Então, está dizendo aqui, ó, você tem que fazer, né, o planejamento de cada processo, porque geralmente o pessoal vai lá, vai mexer na máquina e equipamento, sem ter previamente aí, né, o conhecimento. Por isso, geralmente a gente pede que tenha um responsável técnico da equipe aí, que vai acompanhar esse pessoal. Não deixe de verificar os requisitos técnicos, tenha operadores treinados, não abra mão da segurança e conte com um especialista que seria o responsável técnico. Aqui é uma malha de controle aí, que a gente chama de vazão, tá? Vazão, temperatura. Essa aqui é a válvula controlador que eu falei para vocês, azulzinha, tá vendo? Essa aqui é a válvula controlador de válvula de vazão, né? Certo? Essa aqui é a válvula de nível, que é vazão, aqui é nível, que é o motor, né? Certo? Aqui é o nosso tanque, beleza? Certo? Temos o nosso sinal aqui, tá vendo aqui? Esse aqui é o banco de resistência do tanque. Por exemplo, a gente fala que é o tanque de cozimento, tá? Esse aqui tem um alarme e tem aqui que ele mede temperatura aqui dentro, qualquer coisa, tem que abrir aqui, supitar para não ter problema. E aqui você abre essa válvula manualmente aqui para ir já para o processo. Por exemplo, aqui, ó, controlador, indicador de temperatura, tá vendo? E aí, quando você acessar lá o nosso simulador, nós temos diagrama, descrição, tem diagrama de temperatura, especificação técnica e manual.
Esse aqui é o modelo do professor, não vale você utilizar esse modelo do professor, né? Você tem que estar acessando o simulador e estar fazendo a atividade, ok? Não se esqueça que qualquer dúvida, você pode mandar sua pergunta na plataforma ou mandar também a pergunta pelo WhatsApp para o professor Alan. Então, é de extrema importância que você aprenda aqui a simbologia que o professor Alan passou para vocês, certo? Por exemplo, aqui é controlador indicador de vazão, tá bem pequenininho, mas dá para ver, que é o CIL, ok? Esse aqui ficou melhor, tá vendo? Aqui é o nosso banco de resistência, certo? Esse aqui é o nosso sensor de temperatura, ó. Esse aqui é o tanque de cozimento, aqui é a válvula, tá vendo? Que a gente abre depois que o produto aqueceu, né? A gente abre para dar continuidade. Esse é o controlador indicador de temperatura. Transmissor indicador de temperatura, certo? Esse é o nosso sinal que eu já passei para vocês, certo? Aqui é o indicador de pressão. Isso aqui é uma válvula solenoide aí de pressão, tá vendo? Certo? Temos dispositivo aqui de segurança, que isso aqui, se caso aumentar demais a pressão, aqui rompe, certo? Especificação técnica e manual. Segurança e conformidade, temos que levar em consideração normas de regulamentos, procedimentos de segurança e conformidade com certificações. Logicamente, que os procedimentos de segurança, você tem que levar em consideração equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva, certo? E a norma regulamentadora, temos que seguir a NR10, que é uma norma regulamentadora para instalação e manutenção elétrica. Considerações finais. A instrumentação industrial é fundamental para modernização, otimização de processos, proporcionando dados precisos, controle, né, aprimorando aí a tecnologia da informação e automação industrial. Voltando aqui para a nossa sala, aqui. Então, pessoal, nas nossas atividades, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 fóruns, certo? Que devem ser feitos, cada um vale 6 pontos. E temos a nossa situação de aprendizagem 1, ok? Você vai clicar aqui em situação de aprendizagem 1 e você tem aqui a nossa parte aqui dos fóruns. E aí temos aqui, ó, você pode acessar o nosso conteúdo do curso. E aí nós temos aqui, ó, simulador da etapa 1. Você entra aqui, aguarda um momento para carregar, clicou aqui, ó, e vai estar carregando. Aí aguarda um momento, né? Aí tá vendo? Tem descrição, diagrama, que é diagrama que eu falei para vocês, tá vendo aqui? Certo? Novamente aqui, ó, lendo para vocês, ó, tanque de cozimento, banco de resistência, temos rotrâmetro aqui do lado de fora, tá vendo aqui, ó? Certo? Controlador indicador de temperatura, transmissor indicador de temperatura, certo? Nosso reservatório de água fria, beleza? Certo? Transmissor indicador de vazão, indicador de vazão, certo? Temos o nosso sinal, ok? E aí, ó, pessoal, olha aqui, ó. Essa aqui é a nossa planta de instrumentação que a gente chama que é o diagrama de malha de vazão. O que é vazão? Você vai trabalhar com água aqui, ó. Aí você vai aquecer a água. Depois que atingiu a temperatura que você quer, você abre aqui que vai dar continuidade lá no nosso produto, ok? E tem a possibilidade de você abrir também, lá na aula prática, você vai ver que tem a possibilidade de você descartar essa água depois também para esvaziar o processo, né? Começar tudo novamente, né? Que é uma aula meio que didática, né? Você faz simulação da planta de instrumentação e implementação de dispositivos, ok? Certinho? Então temos aqui descrição, diagrama, diagrama de temperatura, especificação técnica e manual, ok? Para isso também temos aqui a nossa bancada de peças,
O nosso almoxarifado aqui, ó. Na simulação de peça, certo? Então temos transmissor, quer pegar o transmissor, clica aqui. Você já sabe como é que faz, coloca ele aqui. Temos a válvula. Tá vendo aí, ó? Medidor. Isso que é o rotamo, tá? Sensor. Esse aqui é o PT100 que eu falei pra vocês aqui, ó. Certo? Beleza? Esse aqui é a ligação dele é 3 fios, certo? E vai. Esse pedal ele tem um bloqueio. Ele não precisa, por exemplo, eu colocando retorno por volta, Vou voltar aqui. aqui o retorno por volta, vai ficar fechando. Então a gente tem que colocar. Então temos nossos fóruns, situação de aprendizagem. Depois você participa dos fóruns aqui, que o professor Alan vai estar acompanhando seu desenvolvimento e dando sua nota na avaliação. Pessoal, novamente, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o professor Alan ou mandar mensagem pelo WhatsApp. Não deixe para o último momento para você desenvolver sua atividade. Professor, durante as suas aulas aí, eu não tenho condição de participar porque eu estou trabalhando. Nesse horário aí, eu trabalho até mais tarde, né? Por exemplo, igual eu trabalho até às 10, né? Vamos dizer que é o seu caso também. Aí o que que você faz? Você aproveita seu horário de almoço, você pode acessar pelo celular, pode também acessar no final de semana, no sábado, no domingo. Um horário aí que você tiver mais tranquilo, você acessa, começa a fazer atividade, assista a sua aula, que a aula fica disponível na plataforma. E aí, no caso aqui, ó, você vem aqui, ó, em vídeo aula, e as aulas estão disponíveis aqui, tá vendo aqui? Certo? E aí, conforme você vai vendo, e essa aula de hoje vai ficar disponível também para você, e aí você desenvolve sua atividade e envia para o professor Alan, ok? Pessoal, agradeço aí a presença de todos, certo? Eu espero aí que vocês tenham uma ótima semana. Fica com Deus, um abraço, tchau, tchau. Vamos dar start aqui. Como eles estão na área de trabalho, os dois foram ensinados. Vamos focar só na montagem de dois. Então, ó, tá vendo? Ver aí entradas e saídas. Como entradas nós utilizamos botoeiras, roletes, fim de curso, sensores. E na saída nós temos atuadores, como cilindros, motores elétricos, compressores, contatores, e assim sucessivamente, ok? E aqui o professor Alan passa um pouco sobre o controlador lógico programável com a indústria 4.0. Esse CLP ele é bastante utilizado em todas as indústrias, certo? Que através dele você utiliza um software, faz um programa e consegue aí, né, nas suas máquinas e equipamentos, trabalhar com avanço, tecnologia, aumento da produção e redução da matéria-prima, ok? Certinho?
Legal, né? Então nós temos aqui a introdução, né, onde abordaremos aí os conceitos básicos do CLP e sua importância em todo o processo e controle de automação industrial. Aí nós temos o que é o CLP. O CLP, galera, legal, é um controlador lógico programável, parecido com um computador, né? Que são equipamentos que buscam atender todas as necessidades das linhas de montagem industrial, sem precisar de grandes alterações na parte de instalação e manutenções. Os motivos que levam aí um CLP a alcançar um patamar bem elevado são a alta confiabilidade, eficiência do sistema, aumento da produção, redução da perda de matéria-prima e facilidade na manutenção elétrica e mecânica. Aí o professor Alan demonstra para vocês aí uma parte dos controladores lógicos programáveis, onde nós temos aí as IHMs, que são interfaces de homem-máquinas, né? Temos aí como exemplo o inversor de frequência, que consegue aumentar a velocidade do motor e reduzir a velocidade do motor. E temos os CLPs fazendo o controle aí, né? De tanto de sinalização como válvulas de controle. Ok? Esse sistema pode ser utilizado na parte alimentícia, parte química, né? Parte de produção aí, né? Em granjas de alta potência, né? Certo? Então, em várias áreas aí da área industrial, falando assim para vocês, ok? Certo? Por exemplo, numa fabricação de leite, nós temos um sistema chamado HT, que é um valor alto de temperatura e depois rebaixa para matar bactérias e micro-organismos. Tudo controlado com o CLP, né, de última tecnologia. Os objetivos do projeto que explicaremos aí inclui otimizar processos de controle de equipamentos e aumentar a eficiência de
custo e reduzir os custos, né, na nossa linha de produção. Nós falamos aí que a automação industrial consegue aí verificar um aumento da produção, que aí é um dos grandes objetivos aí do empresário, né? Certo? Redução dos custos, redução da matéria-prima, da perda de matéria-prima, como eu falei para vocês, melhoria da qualidade dos produtos que serão entregues aí na parte final aí, né, da nossa linha de produção, aumento da segurança, flexibilidade na nossa produção industrial. Agora, professor Alan, fala aí um pouco sobre o funcionamento dos equipamentos de uma malha, né, de água e de um tanque de cozimento da área industrial. Aí o professor Alan vai passar alguns detalhes de funcionamento de todos os equipamentos, como bombas, válvulas, sensores, além dos tanques de cozimento. Então, por exemplo, nós temos aí um controle de nível de caldeira, ok? Se na sua fábrica tem caldeira, então aqui vai uma parte de automação, instrumentação e controle, certo? Que nós utilizamos para caldeira. Então, você imagina que nós temos que entender um pouco do inglês técnico, que é o inglês básico. Por exemplo, aqui nós temos um transmissor de nível, ok? Que é o LT, tá em inglês, ok? Então, quando você vê o LT, a gente fala que é um transmissor de nível. Aqui nós temos um sinal de 4 a 20 mA que está sendo utilizado no nosso sistema. A nossa variável que nós objetivamos aí no processo chama-se set point, ok? Então, esse é o valor do set point que nós devemos encontrar. Temos aí uma variável manipulada, né? Certo, né? A variável do processo também que utilizamos aí. E aqui nós temos que converter o sinal de pressão para a corrente elétrica de 4 a 20 mA. Por exemplo, aqui eu tenho uma válvula de controle, né, que é um acionador pneumático de 3 a 15 PSI. PSI é a medição aí, né, da pressão, ok? Nós temos PSI e temos bar também, ok? Aí, neste caso aqui, ó, ele está passando de PSI, né, a pressão, para a corrente elétrica de 4 a 20 mA. E aqui nós temos sistema de água de alimentação, certo? Do nosso sistema de controle de nível da caldeira tipo água tubular. Essa aí é uma foto ilustrativa que o professor Alan demonstra para vocês. E aqui no caso aqui na aula prática com o professor Alan, né, eu demonstro aí para os alunos aí um programa aí envolvendo aí a parte de controle aí de automação industrial envolvendo a indústria 4.0. Então, legal, né? Então, aqui nós temos a aula prática e a aula teórica aí, né, com o professor Alan, ok? E aqui, ó, é uma parte aqui que a gente passa para os alunos, que é para desenvolver aí numa linguagem que nós chamamos de linguagem ladder, que faz tipo, uma assimilação aí, mais próximo do comandos elétricos. Nós temos aí contatos abertos, contatos fechados e bobinas. Então, esse aqui, você imagina que é o nosso sistema estreito triângulo. Se você é da área industrial,
de instalação elétrica industrial. Agora, isso aqui é uma parte de automação de estrela triângulo, só que é com CLP. Essa linguagem que utilizamos chama ladder, que ladder em inglês significa escada. Então, aqui é como se fosse aqui degraus, né, que a gente vai utilizando no nosso sistema de automação. Do sistema estrela triângulo, que reduz aí aproximadamente 33% da corrente de partida do motor elétrico aí, nós temos aqui primeiramente aqui entrando o contator 1, contator 3, liga um temporizador, timer on delay, que nós falamos que é apenas um tempo, vai contar um tempo determinado por você de 5 a 10 segundos, vai sair o contator 3 e entrar o contator 2. Você pode notar que entra K1, K3 e o temporizador. Contou o tempo, ele abre aqui e fecha aqui. Fechando aqui, ele vai ligar o K2. Aí vai ficar K1 e K2, que é o sistema triângulo. Então, primeiro entra em estrela, que é 660 volts, e depois passa para triângulo, que no caso do estado de Goiás é 380 volts. Então, esse é o sistema que nós chamamos, que é utilizado aproximadamente aí na indústria, que é o diagrama ladder, ok? E aí, dando continuidade aí, ó, nós temos agora outro sistema aí, né, que é uma linguagem que nós chamamos Graph7. Também é o estrela triângulo, só que é em Graph7. Esse Graph7 se trabalha mais com figuras, certo? Então, é um sistema de linguagem aí que não é muito utilizado, mas mesmo assim, você trabalha aí, né, com o sistema Graph7. Esse sistema Graph7 aí, você pode ver que a gente vai acionar o sistema estrela primeiro, vai contar um tempo, vai sair o estrela e entrar o triângulo, tá vendo aqui? E quando você quiser desligar, pressiona B0, que ela vai fazer o quê? Vai desligar todo o nosso sistema. Agora, pessoal, mas tem outro local assim que é utilizado, porque ele não é tão utilizado, né? Mas em determinados locais, pessoal, vou explicar para vocês. Nós temos, por exemplo, na fabricação do ketchup, nós temos o que nós chamamos receita. Então, você imagina que tem uma determinada receita que você desenvolve na sua linha de produção para fabricar o ketchup. É para isso que utiliza aqui o nosso Graph7. Você imagina que cada quadrinho desse aqui, você pode colocar a receita. Olha, nesse momento, insere aí no produto aí uma quantidade que é 10 gramas de sal. Ó, agora vai colocar um pouco de pimenta, vai colocar um pouco de açúcar. Então, aqui nesse sistema Graph7, você trabalha com o quê? Você trabalha com receitas. Aí eu falei para vocês sobre a receita do extrato de tomate, né? Agora nós temos a receita da maionese. A maionese da mesma forma, tem outro sistema de receita onde você pode utilizar essa linha de produção, ok? Linguagem de programação Graph7. Só que a mais utilizada é a linguagem de programação Ladder, ok? Aí nós trabalhamos com rede de comunicação. O que é essa rede de comunicação? Você imagina que eu tenho o meu computador e aí eu tenho que pegar e fazer o quê? Eu tenho que pegar e montar uma rede, certo? Para passar o meu programa do computador para o meu equipamento, que nós chamamos aí a parte do hardware. Então, você trabalha com software, que é o programa, e trabalha com hardware, que é o físico. Para me comunicar do software para o físico, certo? Para o hardware, eu preciso de um cabo. Então, por exemplo, nós utilizamos rede de comunicação Ethernet, que pega aquele cabo de internet, você conhece, certo? Que é com a ponta RJ45, conecto no meu CLP e conecto no meu computador. Aí eu faço download, down para baixo, load, carregar. Então, vou carregar esse programa para o meu equipamento e aí vou rodar esse programa, ok? Aí, qual que é o detalhe? Detalhe que, através da minha rede de comunicação, eu consigo verificar todos os parâmetros do meu maquinário, aumentar a velocidade, diminuir a velocidade.
aumentar a temperatura, diminuir a temperatura e assim sucessivamente, ok? Essas aí são algumas redes de comunicação que utilizamos no mercado, como Interbus, Open, Modbus, DeviceNet, Profnet, só que a mais utilizada é essa aí que você está vendo, Ethernet, que aí a gente trabalha com este cabo de comunicação que eu falei para vocês, ok? Geralmente esse cabo de comunicação ele é mais reforçado, tá, pessoal? Ele é um cabo geralmente aí na cor verde, que as pontas de RJ45 são bastante reforçadas, ok? Porque vai para a área industrial, né? Que às vezes tem poeira, tem pó, tem óleo e assim sucessivamente. Precisa aí de uma conexão mais eficiente. Então, aí tem um exemplo aí de rede DeviceNet, FieldBus, né, que comentei com vocês. E aí nós temos o que nós chamamos de supervisor. Você imagina que esse CLP, inversor de frequência, nós temos em cada maquinário, nós temos o que nós chamamos aí de HM. Essa aí, HM, vai mostrar uma fotinha aí, tá vendo aí? Certo? Que faz a simulação da nossa produção industrial.